Amados, eu quero meditar com você na palavra de Deus, mas hoje faz tempo que eu queria fazer isso de uma forma diferente. A Bíblia é maravilhosa quando você lê ela, mas os pedagogos, os psicólogos dizem que quando você lê algo, você grava X%. Eu não lembro a porcentagem. Quando você lê e ouve e fala, aumenta, né? Se você só lê, se só vê, se você lê, ouve, fala, tudo junto, você grava mais. Nós vamos meditar num texto bíblico. Eu quero assistir o texto com vocês hoje. Será que de repente eu vou tirar aqui para não atrapalhar os irmãos que estão ali, ó? Atos capítulo 5. Espera só um pouquinho. Pode apagar a luz se quiser para dar um clima. Espera aí. Consegue aí, Felipe? Apagar a luz para nós ali? Não atrapalha você? Isso. Só um minutinho, segura lá. Atos capítulo 5. Vamos ler do versículo 15 em diante, melhor. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os que o acompanhavam, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. Vão, apresentem-se no templo. Ele disse: E relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que o acompanhavam, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos anciãos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos da prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Ouvindo este relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que seria aquilo. Nisto chegou alguém e disse: Ouçam, os homens que os senhores puseram na prisão estão no templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Ele disse: Todavia encheram Jerusalém com sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isto,
Eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Povo de Israel, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém. E cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram todos em nada. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liberou um grande grupo em rebelião. Ele também foi morto. E todos os seus seguidores dispersaram. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esse homem em paz e soltem-os. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois todos vocês se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Lembrando dessa história, analisando ela, a Bíblia menciona que, um certo tempo, os discípulos, a gente tem acompanhado, estudado Atos aqui, capítulo por capítulo, criou-se eles viviam uma atmosfera de poder, de presença de Deus, criou-se uma atmosfera assim de milagres, né? As coisas não estavam paradas, estava acontecendo algo, e eles começaram a pregar e fazer, Deus começou a trazer sinais, guiá-los e orientar aquela igreja. Eu creio que eles fizeram obras maiores que Jesus fez, como mesmo Jesus tinha prometido a eles, e eles faziam milagres. Esse texto fala de um tempo que eles se moviam. Você ouviu, leu e percebeu que os enfermos eram levados para... Depois aconteceu aquilo com de Barnabé, Ananias e Safira, que morreram, né, por ser aquilo que não eram, né, querer viver uma vida que não era deles. Mas de repente Deus vai agindo, eles levavam os enfermos para as ruas para serem curados. As pessoas sabiam que os discípulos estavam por ali, os enfermos eram levados às ruas, na expectativa de, por exemplo, que Pedro passasse, talvez a sombra dele curasse. Havia uma atmosfera, um ambiente de milagres. Havia naquela época também a religião organizada dos judeus, o judaísmo organizado. E essa religião organizada da época era uma religião zelosa. Eles buscavam, do jeito deles, servir a Deus. Só que Deus não estava lá. Era cheio de rituais, cheio de ritos, de passagens, de festas, enfim, tantas outras coisas. Tinham seus cultos, tinham seus sacerdotes, tinham suas festas, tinham os sábados, mas eles não tinham poder, não tinha presença de Deus, faltava algo. E os sacerdotes, juntamente com os fariseus, vendo aquilo que estava acontecendo, você leu no texto, eles mandam prender os apóstolos que estavam fazendo milagres, falando de Jesus, e colocam eles na prisão, uma prisão pública. Um ratinho lá, companheirinho.
Imaginação do cara do filme, mas eu acho que era por aí. Prenderam aqueles homens para não pregarem mais o evangelho, para pararem de pregar o evangelho. E a Bíblia diz que à noite apareceu um anjo, não sei se era loiro daquele jeito, como é que era. Apareceu um anjo. Mas você já viu como aparece anjo no Novo Testamento? No livro de Atos dos Apóstolos? Amém? Já percebeu isso? Mas anjos são espíritos ministradores ao nosso favor, né? É bíblico, existem, eles nos servem. Mas isso aí é para outra hora. E aí o anjo do Senhor aparece para eles, abre a porta da prisão e diz a eles: vão para o templo e continuem pregando a mensagem dessa vida. Letra maiúscula ainda, Jesus, né? A vida. Continuem pregando. Os caras meio assustados se levantam e vão. De manhã, os sacerdotes se reúnem, mandam buscar lá no cárcere os apóstolos, e aí quando os soldados vão lá, não encontram eles lá. Cadê eles? Vem um desses servidores da religião organizada, daquela guarda, e diz assim: olha, nós fomos ao cárcere e estava tudo fechado, os guardas estavam lá, toda a segurança, tinha soldados para fora, soldados dentro, para que eles não escapassem, mas eles não estão lá dentro, não havia ninguém. Eu não sei como é que eles escaparam. Os guardas dizem que não viram nada, e eles não estão aqui. E aqui tem alguns milagres, né? Primeiro o anjo abriu prisão, apareceu um anjo e abriu prisão do nada, imagine. E ninguém vê, eles saem sem ninguém ver, só Deus mesmo cega aqueles homens, aqueles soldados, e eles saem. E aí os sacerdotes perguntam: mas para onde que eles escaparam? Para onde que eles foram? Para mim isso é mais incrível ainda, porque eles foram presos por pregar, e quando eles são soltos, o que eles vão fazer? Vão lá pregar, sabendo que poderiam ser presos, até mortos. Eles não tiveram medo disso, foram lá pregando a Cristo outra vez. Quando chega alguém e fala: olha, aqueles homens que se tinham prendido ontem estão lá pregando no pátio do templo lá. Vão lá, mandam prender eles novamente, prende eles cheios de ódio. Só que agora eles não iam poder usar de violência contra eles, porque o povo amava eles, e pelos sinais, por aquilo que faziam, pela mensagem. E eles tinham que ter um bom trato, cuidar bem dos discípulos ali, para que ninguém ficasse contra os soldados. E eles vão até lá, prendem aqueles homens, aqueles apóstolos, sem violência dessa vez, são levados ao sumo sacerdote para se explicarem. E aí, como é que vocês saíram do cárcere? Duas coisas agora, né? Como é que vocês fugiram? Como que vocês conseguiram? Quem ajudou vocês? Como que vocês fizeram isso? Que plano é esse? O que vocês inventaram? E com que audácia vocês continuam a pregar? Nós proibimos vocês de pregar o evangelho. E mesmo depois de termos proibido vocês voltam a pregar. E ainda mais fazendo milagres, ressuscitando mortos, enfim, curando paralíticos. Olha, vocês não podem fazer isso, porque vocês não têm autorização. Vocês não têm credencial, vocês não têm carteirinha. Você tem carteirinha para estar lá no templo, lá. Você não é da religião, nossa. Assim, o que eles fazem? Chamam eles. Digam agora, o que vocês têm a dizer? Aí eles começam a falar. Olha, vocês nos colocaram no cárcere por prender. E ele começa, vão lá no Velho Testamento. Sempre aquela mesma mensagem de Pedro, desde de Atos 2. E ele fala assim: olha, vocês nos prenderam, mas acreditem ou não, o anjo nos libertou. Quero que e aí aqueles sacerdotes falaram: vocês têm que parar de pregar esse evangelho, parem com isso. Queremos que esse mover de Deus aí de vocês, esse moverzinho de vocês, esse fogo de palha, termine, parem com isso. E aí Pedro começa a falar, a pregar, e ele fala o seguinte: olha, o que é melhor? O que vocês acham? Melhor obedecer a Deus ou a vocês, homens? O Deus dos vossos pais, o Deus dos nossos pais, dos antepassados judeus, o qual levantou a Jesus Cristo, daí ele aponta, o que vocês mataram, que vocês levaram ele à cruz, esse que vocês mataram, esse nós pregamos. Esse Deus o ressuscitou dos mortos, e nós continuaremos obedecendo ao Deus Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, e não a vocês. Basicamente ele estava falando só isso. Quando eles falam aquilo, eles querem matar, se alvoroçam todo o sinédrio. Ali está em português, mas quando você vê no áudio original fica mais claro, os caras gritando, e a fisionomia, as vestimentas, mais ou menos aquilo ali mesmo da época.
E os sacerdotes ali se reúnem. Não, imagina, por religião eles querem matar o cara, né? Bem de Deus, né? Vamos matar esse cara. E tal, aquela revolta. E aí vem um homem, vem a magnífica interpretação ou aparecimento de alguém aqui chamado Gamaliel. Gamaliel era um rabino, um mestre da lei, um homem com muitos estudos, com capacidade. Alguém que um dia Saulo de Tarso estudou aos pés dele, aprendeu sentado aos seus pés, tudo sobre a lei judaica, sobre as leis de Deus. Cresceu ouvindo este homem. E Gamaliel não era então um recém-convertido, não era um cara novo, não era alguém inexperiente, não era um audacioso que queria falar no meio dos outros ali. Ele era alguém que vai trazer aqui um princípio que está nas Escrituras, que aparece em nossas Bíblias. E se aparece na nossa Bíblia, amado, às vezes tem Deus falando, às vezes tem o diabo falando na Bíblia, tem tudo, né? Mas aqui ficou um princípio, que eu creio que Deus quer que esse princípio seja praticado em nossa vida, e Deus permaneceu essas palavras no livro, na Bíblia Sagrada. E o que Gamaliel vai dizer agora aqui, pode parecer uma defesa para esses homens, mas não é bem uma defesa. Ele fala assim, retirem esses homens, vamos conversar aqui, pedem para retiram Pedro e os discípulos dali. Ele não fazia parte da equipe dos discípulos, não era conhecido deles, nada. E ele vai dizer algo, uma frase, um pensamento, que cheio, carregado de sabedoria. Aqui. Deixa eu voltar um pouquinho, no 34 aqui. Ele diz algo carregado de sabedoria. Alguns dizem que era algo salamônico, né? É algo só de Salomão mesmo, com tanta sabedoria, carregado de sabedoria. Ele diz assim, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então ele disse, israelitas, era a voz do ator ali, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Pense no que nós faremos nesses homens. Olha o que ele começa a orientar eles. Há um tempo atrás apareceu Teudas, era um cidadão lá, um guerrilheiro, um libertador, uns caras que se diziam ser os Messias. Teudas reivindicando ser alguém. E ele, cerca de 400 homens se juntaram a ele, começaram a segui-lo. Ele começou a ter seus discípulos ali. Ele começa a descrever, contar uma história, a escrever uma crônica de certo ponto desse Teudas e desse Judas. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Se atingiu o líder, matou o líder, acabou, dispersou. Acabou o movimento dos Teudas. Era o PT, o Partido Teudas, né? Aí acabou. Aí, depois dele, passa um tempo, nos dias do recenseamento aparece um tal de Judas, o Galileu. É um outro Judas, a Bíblia tem um monte de Judas. Que liderou um grupo em rebelião. E ele também foi morto. E todos os seus seguidores foram dispersos. Diz o figura ali. Foram dispersos. Veja, amados. Ele fala aqui que esses homens haviam se levantado. Se levantaram e daí ele diz algo. Mas caíram. E quando eles caíram, morreram. Seus discípulos se espalharam. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, olha, se for o nosso tempo... Quantas igrejas se levantam por aí? Toda esquina você tropica uma igreja, glória a Deus por isso. Mas tem quanta gente está se levantando dizendo, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Alguns movimentos, às vezes, até. E passa um tempo, passa aquilo. As ondas, né? Até nas igrejas, né? Tinha uma época que era a onda da libertação, daqui a pouco era a onda disso, daqui a pouco era a onda daquilo. Isso passa. Porque ele diz o seguinte... Portanto, nesse caso, eu aconselho vocês, deixem esses homens em paz. Não mexam com eles. E soltem-os. Se o propósito... E aqui é o princípio que Gamaliel vai trazer para nós. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se for algo humano, vai ser como Teudas, como Judas, vai fracassar. É fogo de palha, uma hora o cara não consegue sustentar. Eu ouvi uma vez como é que é o cara de Itajaí? Esqueci o nome, né? O Luiz Hermínio.
Luiz Hermínio falou algo assim, olha, aquilo que você faz para a tua igreja crescer, aquilo que você fizer para a tua igreja crescer, é o que você vai ter que fazer para manter ela. Ah, vamos fazer festa. Todo sábado vai ter a festa Gospel Night aqui. E aí vai encher de galera, a igreja vai encher, beleza. E a igreja cresce. Uau. Agora, para você manter essa igreja cheia, você vai ter que sempre dar o quê? Festa. Agora, se for a presença de Deus que trouxer as pessoas, o que nós precisamos simplesmente dar? Presença. Se for de homem, se você começar um movimento de homens, chega uma hora que aquilo vai parar. Não vai ter prosseguimento. E aí ele... Eita. Aqui, mas, versículo 39, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Contra Deus. Amados, esse princípio aqui é o princípio que nós vamos chamar de princípio de Gamaliel. Diga o princípio de Gamaliel. Gamaliel disse, isso for de Deus. Ele não estava dizendo que era de Deus. Isso é de Deus, não mexe com esses apóstolos. Ele estava dizendo, se isso for, se esse mover foi gerado por Deus, foi gerado no trono de Deus, no trono da graça de Deus, se essas forem as águas fresquinhas que estão vindo do trono, coisa nova, coisa do Senhor, coisa de Deus, rapaz, olha, se nós estivermos mexendo com isso, cuidado para se opor, saia do caminho. Ele fala para aquele sinédrio, que é todos líderes religiosos, ele fala, não se metam com isso. Ele quase que fala as mesmas palavras que a mulher de Pilatos fala para Pilatos quando Jesus está sendo julgado. Ela fala assim, nada tem a ver com esse justo. Lembra? Ela fala assim, porque eu tenho sofrido em sonhos por causa dele. Deus já tinha mostrado para ela, tira a mão desse negócio. Pilatos vai lá e lava as mãos. Aqui ele está dizendo assim, não tinha nada a ver com eles se meterem no meio, saindo desse negócio. Porque se for de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus, e lutar contra Deus não dá. E contra o que Deus está fazendo não dá. Nós vamos estar resistindo a Deus. Se eu não me engano, Jesus, quando aparece para Paulo no caminho da Damasco, ele fala, dura coisa é lutares contra Deus, né? Se recalcitrar, lutar contra o Senhor. Dura coisa é resistir a Deus. Mas dura coisa é enfrentar Deus. Imagina se Deus está fazendo algo, você fala, não, você acha que não é de Deus, que o negócio começa a lutar contra aquilo. E aquilo não vai perecer, não vai passar. E eu acredito que de certa forma, Gamaliel meteu medo neles. Se isto for de... Com aquela voz também, né? Se fosse assim. Se isto for de Deus. Aqueles caras sentam um medo, um temor. Vocês não estão lutando contra esses homens. Estão lutando contra o irmão maior deles. Vocês estão lutando contra o Pai. E eu não quero ter problemas quando se trata de Deus. Mas se isto não se trata de algo de Deus, ele fala assim, olha, se vocês querem um conselho, não se metam, não façam mais nada, porque assim como Teudas e Judas, o negócio deles não deu em nada, esse Jesus já foi morto, logo os discípulos vão ser dispersos. Ele está dizendo, aquilo não vai continuar. E então, amados, eles buscaram os discípulos, trouxeram os apóstolos ali. E o que eles fizeram pelo medo das palavras de Gamaliel? O que eles fizeram? Eles os soltaram. Amados, esse é o princípio de Gamaliel. Alguns dizem que é o extraordinário, assombroso princípio de Gamaliel. O que é? É a permanência. Aquilo que é de Deus permanece. É a durabilidade, é a longevidade. Aquilo que é de Deus, amados, permanece, dura. Vai ter longevidade. Amados, passou o Império Grego, Império Romano, Império Turco Otomano, Império de tantos outros. Napoleão, tudo isso passou. Mas o cristianismo, que sempre foi combatido, continua em pé. Porque aquilo que Deus faz, homem nenhum pode parar. Os grandes impérios da humanidade, amados, que na época alguém dizia alguma coisa, não, isso nunca vai acabar mais. São só história, são só ruínas. Mas aquilo que é de Deus permanece. Pastor, o que tem a ver isso com a gente agora? Entenderam a história?
Amém? Mas uma das coisas que mais falta na nossa sociedade hoje, no nosso meio, na nossa cultura, chama-se permanência. Diga assim, permanência. Eu acho que nós todos estamos cansados de ver casamentos que não duram que nem um suspiro, né? O cara casou, daqui a pouco 3 meses depois separou. Ontem nós tivemos um tempo precioso, um café colonial com os casais. Quero te incentivar aí no próximo, que fique pequeno lá. Gostoso, uma palavra de Deus, simples, clara. E uma das coisas, para mim, o entendimento vem com o tempo, né? Uma das coisas que a gente aprendeu, precisa de permanência, longevidade, precisa de durabilidade. Relacionamentos, noivados, namoro, né? Às vezes não duram, namoro aí que não dura até a primeira relação, o rapazinho só quer levar a menina pra cama e acabou, daí depois some, desaparece, some. Nós estamos, não sei você, mas uma sociedade, eu gosto de mudança. Quem me conhece sabe, assim, eu gosto de mudar, de fazer coisas diferentes, mas não nesse sentido. Nos cansa uma sociedade que tudo muda, as modas mudam. Hoje você usa a calça de um jeito, amanhã daqui uns dias já é fora de moda. Aí, esse tempo atrás os casados usavam aquelas calças lá embaixo, com os cuecão aparecendo. Agora parece que já está fora de moda de volta, agora é lá para cima, não sei o que, vai mudando. A pessoa não sabe, quem for andar por moda não sabe o que fazer com o guarda-roupa dela, né? Porque muda. Os penteados, as calças, agora tá voltando, é o retrô, é o 70, agora não sei o que, agora já não sei o que agora, cada hora tem uma coisa, né? Muda, tudo muda. E em meio de nós vivemos uma sociedade que as coisas mudam, tudo muda, bruscamente às vezes. O que menos nós temos é durabilidade, é permanência em todas as esferas da vida. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele começa o ministério dele lá no Jordão, quando ele vai ser batizado. Todo mundo quer chegar no Jordão. Todo mundo quer a glória do Jordão, tem o ministério de Jesus, tal. Só que ninguém para pensar que ele ficou 30 anos numa carpintaria, generalizando, né? E 3 anos de ministério. O que falta hoje na sociedade é permanência. Jesus esteve 30 anos em uma carpintaria e serviu 3 anos. Nós queremos pregar, nos preparar, melhor dizendo, durante 3 anos para servir 30. Às vezes a gente quer começar uma igreja, o cara quer começar uma igreja e ele acha que em 3 anos ele vai ser bombado. Depende de onde você vai chegar. Jesus, ele se preparou, Jesus, 30 anos de preparo, para 3 anos de ministério intenso que tocou o mundo. Amados, às vezes nós queremos 3 anos de preparo para algo que Deus quer fazer para a vida toda. Você pensa na tua vida profissional, não precisa pensar só em ministério. Pensa na tua vida profissional, às vezes a gente quer 2, 3, 4 anos ali de preparo, mas você tem 50, 60, 70 anos de vida. Casamento, investe um pouquinho ali, acho que fez muita coisa. E você tem toda uma vida. Empresa, negócios, casamento, ministério, vida pessoal, saúde, corpo. 30, 40 anos de desenvolvimento, às vezes se vão em silêncio, sem aparecer. Conhece a história do bambu chinês? Faz tempo que eu não falo essa história do bambu chinês na igreja. O bambu chinês é uma espécie de bambu que ele cresce. Eu li isso naquele livro, 7 Hábitos das pessoas altamente eficazes, ele fala um pouco disso. Mas ele se planta ele e não vai aparecer, ele não vai crescer. 7 anos, só criando raízes. 7 anos. No último ano, ele cresce a 30 metros. Chega a ter relatos de cientistas que falam assim, que o negocinho cresce quase 1 metro de uma noite. Imagina que é isso, que você fica vendo, o bicho vai crescendo. E de repente ele fica um negócio gigantesco. Mas teve quanto tempo ali onde a semente morre? Você vai plantar uma semente, vai plantar lá uma horta na tua casa lá. Aí você vai semear, vai colocar uma sementinha. Ela tem que colocar na terra, cobrir, ela tem que morrer. Parece morta, enterrada. Eu lembro que a minha mãe tinha um quintal em casa lá em Ponta Grossa. Os bons tempos de Ponta Grossa.
Operário, ganhou hoje, só para lembrar. Aí ela fazia a horta dela lá, mas daqui a pouco nós ia jogar bola atrás. Tinha um quintal grande, mano, quintal era grande, jogava bola. E de repente tava lá pisando na horta. Sai daí, pia! Escutava aqueles gritos. Tá pisando na minha horta, mas não tem nada, só tem terra. Não, mas a semente estava embaixo, não estava? Mas no início não é parecer, só tá... Sai daí, mas não tem nada, só tem terra. O que tu plantou aqui? Minha mãe tá louca. Não era. Aproveitar que ela não tá aqui para falar. A gente pisa, mas por quê? A gente não tá vendo. Eu não sei quando. Quem planta sabe disso. Você não sabe quando vai germinar certinho, o momento que vai germinar. Mas uma hora vai germinar. Vai trazer longevidade, permanência. Princípio de Gamaliel. Mas se isso é de Deus, permanece. Tudo que é de Deus permanece. Quando tem algo diante dos nossos olhos, amados, humanos, que é algo que não deu resultado algum. Já viu situações que você faz? Você investe em algo. Você investe numa empresa, num negócio, num projeto seu. E aí, parece que não deu resultado. Parece que não deu resultado. Aí você começa a pensar, puxa, para que eu fiz isso? Investi tanto dinheiro. O que resultou isso? Quanto tempo lá, tocando, aprendendo. Indo para aula, aprender música, por exemplo, uma banda, um grupo, um ministério, seja o que for. Um curso, uma profissão. Pô, mas não vejo o resultado. Para que tanto isso? Aos olhos humanos, às vezes, a gente não vê nada. Mas isso tem o seu fruto. Se ele foi inspirado por Deus naquilo que está fazendo, por mais que você ainda não está vendo o resultado, vai ter fruto. Cedo ou tarde, você vai receber tua colheita. É um princípio, é o princípio de Gamaliel. Se é de Deus, ninguém pode deter. E mais, não se atreva a se opor diante disso, que daí você vai estar se resistindo a quem? Deus. Quando alguém sabe que o que Deus plantou no seu coração nasceu de Deus, amados, isso começa a brotar. Você vai começar uma empresa. Pensa o seguinte: toda pergunta que você tem que fazer é somente uma. Saber se Deus quer que você abra essa empresa. Você abriu uma empresa, então você tem que saber o quê? Saber se Deus queria que eu começasse esse negócio. Ou se fosse iniciar uma igreja, Deus queria que eu iniciasse essa igreja. Deus quer que eu congregue nessa igreja. Que eu faça parte desse projeto X, Y, que eu estude em tal, em A, em B. Quando algo nasce de Deus, permanece. Mas a nossa única tarefa é saber se Deus mandou. O que eu estou fazendo por mim mesmo. E aí, perecerá. Vai passar. Agora, se é de Deus, isso vai longe. Vai ter durabilidade. Vai ter permanência. Vai ter longevidade. Você vai empreender vai entrar num casamento, num relacionamento. Está escolhendo um ungido para ti. E a irmãzinha começa a pensar assim: mas eu tenho que me preparar, eu quero ser parecido com fulana, com atriz famosa, qualquer um, sei lá, Angelina Jolie, qualquer coisa. Eu quero ser que nem a fulana lá. Aí eu quero me relacionar com fulano, porque Deus te mandou você se relacionar com fulano. É isso que Deus quer. Deus te mandou, você tem paz no teu coração. Se teu matrimônio vai perdurar. Porque a gente sabe, né? Pode ser a mais linda do mundo. Um dia as coisas crescem, caem. Tanto de um lado como de outro, né? Murcha. E aí? Mas a gente tem os mesmos gostos. Mas a questão não é essa. A questão é se trata de Deus, é de Deus ou não é? Gamaliel disse: se é de Deus, ninguém pode deter. Nunca tem fim. Mas um fracasso não pode te deter, não pode impedir nesse momento. Um fracasso não pode impedir Deus de agir. Por que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas você vai ter na tua vida altos e baixos. Vai ter os tropeços. Vai ou não vai?
Ou todo mundo só sou vencedor, nunca perco, não sei o quê, ô louco. Às vezes a gente falha, a gente erra. E Deus nos ensina, nos traz lições. Quantas vezes você já teve algum negócio e poxa, não deu certo, tal, e alguma coisa, ou não parece que as coisas estão indo como você desejava. Mas um fracasso não pode te deter. Não pode impedir Deus de agir. Um exemplo. O que é a morte? Tudo aquilo que a morte significa. Né? Quando tem um casal, um deles morre. Quantas vezes a gente já viu exemplos de que aquele que ficou, às vezes tem que permanecer firme, vivo, para criar os filhos. Eu lembro, começando no ministério, sem me envolver com o ministério, lá em Ponta Grossa, era líder de jovens. Nós fazia alguns eventos, várias igrejas juntos. Eu era da Cristã Presbiteriana, líder de jovem. E pastor da Presbiteriana Independente, pastor novo, um cara dinâmico, a esposa nova, os filhos pequenos. A esposa dele faleceu. Foi um choque. Lembro do Peter, né? Pastor da aba ali em Campo Largo. Das igrejas aliançadas a nós na época, era o cara era atleta, foi jogador de vôlei, corria todo dia. O cara tinha um negrão, sentia um corpão assim, o cara jogava vôlei com a gente, assustava. Foi num retiro, tinha 2 filhas pequenas. Foi num retiro, estavam fazendo um rapel, ele achou que o negócio estava meio estragado. Foi subir para arrumar lá, caiu a altura de 6 metros. Aí teve complicações, embolia pulmonar, em 3 meses morreu. Deixando filhas, esposa. Eu lembro que a Lia, a esposa dele, na época, dizia assim, e todo mundo, agora, ela fosse as promessas de Deus na vida dele, vão continuar na minha vida. Que testemunho. Que mulher, né? Batalhadora. Você foi despedido do seu trabalho, agora está em depressão, porque você foi despedido do seu trabalho. Agora pense o seguinte, o que é... Está lá com 70 anos e foi mandado embora. 60 anos foi mandado embora. Talvez você vai chorar de forma diferente do que um rapazinho de 23 anos que perdeu o emprego. Mas a gente chora naquele momento, a gente se entristece naquele momento. Mas se a gente olhar a nossa vida de uma outra perspectiva, que a vida é um todo, 80, 90, 70, 100 anos. Foi um momento, perdi aquele emprego, Deus vai abrir outra porta. Foi um momento. Você não pode se prender. O teu relógio não pode parar por causa de um fracasso. Eu estava num negócio, o negócio faliu lá, não deu certo. Ok, levanta a cabeça. Quando você olhar a tua vida toda, estiver lá com seus 100 anos, olhando para trás, nem vai lembrar dessa história. Foi um momento. Foi a pessoa pensa, tem gente que entra em depressão por um momento, sei lá, perdeu um emprego, um relacionamento que acabou, seu namorado que perdeu, sei lá. Nós não podemos segurar, nós não podemos deter o relógio de Deus. Nenhum fracasso pode te segurar, e nenhum êxito. O Operário ganhou hoje 2-0. Meu Deus do céu, agora parou o mundo. Você ganhou lá um prêmio, ganhou uma premiação, sua empresa cresceu, teve um ano positivo, saldo positivo, você está feliz, comprou uma casa, um carro, sei lá. Opa, glória a Deus. Mas a tua vida não se resume a esse momento de êxito, porque ela tem uma longa história ainda. Quando você chegar nos teus 90 anos lá, velhinho, bonitinho, velhinha, bonitinha, eu acredito que você não vai olhar para o teu álbum de fotografia, ou que você vai lembrar da tua vida, não é das fotos dos álbuns simplesmente. Olhando lá, você não vai apenas lembrar, aqui é o aniversário de 15 anos da minha filha. Isso aqui é minha graduação. Isso aqui é meu casamento. Você momento vai lembrar, mas não vão ser os únicos. O que vai fazer parte da estatística da tua vida, amados, ela vai ser formada por um conjunto de fracassos, de vitórias, de momentos difíceis, de momentos de vitória. É um conjunto. Por isso Jesus falava, basta cada dia o seu mal. Não tenha medo do seu futuro. Deus fala sempre, porque eu tenho pensamentos de paz, de bem, não de mal, para você.
O que eu quero dizer com isso, amados? Que a vitória, vamos dizer assim, uma guerra, você está numa guerra. Deus já te prometeu a vitória na guerra, amém? Tua vida é uma guerra, é uma batalha, uma guerra, vamos dizer guerra. Tua vida é uma guerra, está aí. A vitória na guerra toda obscurece, apaga as vitórias e as derrotas das pequenas batalhas. Como que se conquista uma guerra? Com várias batalhas. Segunda Guerra Mundial. Os aliados venceram a Alemanha. Foi numa batalha só? Não, foi um conjunto de ações, de batalhas que levaram à guerra. Teve fracassos, teve mortes, teve perdas, mas teve vitórias. Toda a tua vida é o todo. A vitória na guerra, quando terminar isso, amados, quando terminar a tua passagem por aqui, essa vitória da guerra vai apagar os dias negros, os dias claros, as batalhas, porque a nossa vida é um todo. Diga assim, minha vida é um todo. Amados, o que você está passando não pode tirar o teu futuro. O momento que você está passando não pode tirar o seu futuro. Não pode mudar os planos de Deus para a sua vida. A Bíblia está cheia de promessas dizendo que os planos de Deus não mudam. Que Deus não muda. Que os planos dele não têm mudado. Que os dons dele são irrevogáveis. O chamado dele é irrevogável, ele não muda. E Deus fala, eu não mudo de plano. Deus não muda de visão. Deus não muda de sonhos. Tendo dinheiro, não tendo dinheiro. Ele não muda. Ele tem algo para nós. Quando você vê a vida de José, a vida de Daniel, José não se rendeu, Daniel não se rendeu. Mas eu imagino que a gente olha só a parte boa da vida deles, daquilo que Deus fez e tal, mas quantas orações deles talvez foram contestadas, não foram ouvidas? Pensa em Daniel, amados. Daniel estava lá orando. Ah, Deus, me livra da boca dos leões, me livra da boca dos leões, me livra da boca dos leões. Não me deixe lançado na cova dos leões, não me deixe lançado na cova dos leões, não me deixe lançado na cova dos leões. Foi lançado na cova dos leões. Olha as outras. Aí ele falou, parece que ele foi ouvido, né? Deus, não me deixe eles comer, não me deixe eles comer. Não comeram. Ai, Senhor, não quer. Imagine lá quando ele foi levado para cativo. Deus, que nós não sejamos levados cativo, que eu não seja levado cativo, que eu não seja levado cativo. Foi levado cativo. Senhor, eles querem mudar o nome de todos. O rei falou que mudar o nome, então você não mudaria de nome, não mudaria de nome, não mudaria de nome. Mudou de nome. Aí continua, Senhor, que eles não venham trazer coisas mundanas, que eles não venham trazer manjar, que eles não tragam coisa mundana, que eles não tragam coisa mundana, trouxeram coisas mundanas para eles. Daí ele falou lá, fez o jejum lá. Deus tem um plano maior. Amado, pense o seguinte, quando você ora por uma porta, Deus abre aquela porta. Deus abre aquela porta para mim, do emprego, do trabalho, do ministério, seja o que for. Quando você ora para que uma porta, para que ela se abra, e ela se fecha, às vezes não é que Deus não respondeu, amados. É que Deus respondeu. Como? Muitas vezes ele fechou. Às vezes também tem que ver se é Deus ou não, né? O cara chora, eu queria entrar na universidade, naquela universidade. Deus sabe qual que é melhor para você. Eu queria que de repente o cara está orando por algo, daqui a pouco vai para outro lugar, lá conhece a mulher da vida dele, casa, tal. Vai para tal igreja, para tal, sei lá. Olha José tem umas histórias que é outro, que nem Daniel. A gente lembra que José reinou no Egito, a gente sabe toda a história, que ele foi o segundo no Egito, mas quantas vezes ele não orou por algo e não aconteceu? Que meus irmãos não me jogam dessa cova, que os meus irmãos não jogam dessa cova, jogaram da cova. Que eles não me vendo cativo, que eles não me vendo cativo, que eles não me venderam cativo. Que essa louca da esposa do Potifar não vem, que essa louca não vem, que essa louca não vem, que essa louca... Aí a mulher aparecia, José, você tá aí, E aí teve que fugir, foi preso. Estava orando. Eu lembro quando a Karina teve câncer, minha esposa, Karina, teve câncer. E aí fomos lá ouvir. Ela tava, para quem não sabe, ela estava grávida da Rebeca. Surgiu um pequeno cisto aqui no pescoço, desse lado, né? Então desse, né? Aqui sim.
E, normal, tal, vamos pro médico. Não, quando o neném nascer, passa uns 6 meses, a gente tira, tal. Aí fica tranquilo, não é nada. Aí foi indo, foi aumentando, né? Foi aumentando, quando ele foi fazer os exames, melhor, você vai ter que levar aquela anestesia, então tira o neném do peito e tal, faz aquele processo. Com 6 meses da Rebeca, ela foi fazer lá a cirurgia. Passa alguns dias, a gente volta lá para ver o resultado da biópsia. E aí, que susto. O médico fala, olha, isso aí é um linfoma maligno, você tem que tratar com urgência, que isso pode espalhar para todo o teu corpo. E nós ficamos chocados. Deus, não pode. Lembra que ela demorou para voltar, né? Uns 3 meses quase, aí foi o perigo. Mas daí a gente foi pro médico, o médico falou o seguinte, não, é rápido. Existem vários níveis, né? Então pode ser que você vai precisar da quimioterapia, pode ser que não, deve chegar lá, precisou da quimioterapia. Era o Daniel e o José. Aí, não, mas tem os níveis da quimioterapia, né? Tem a amarelinha, que é mais fraca, deve chegar na vermelha, que é mais forte. Não, a gente vai orar porque essa era mais fraca. Era mais forte. Não, pode ser só uma. Não, tinha a segunda. Não, pode ser só 3. Foi até a 5ª. Aí, não, talvez não precise de radioterapia. Precisou de radioterapia. Talvez sejam poucas sessões. Não, foi a maior quantidade de sessões. 20 e poucos, sei lá, quase 30 sessões. E parecia assim que, vai lá, tá lá, curada, tá aí, bonita, simpática, cheirosa. Amados, quando fecha uma porta que Ele já preparou, ou quando uma porta se fecha, sabe o seguinte, às vezes Deus já preparou outra para você. Tem gente que sai apressada, abestado para fazer negócio, para fazer não sei o quê. Não posso mais isso, aí sai se matando, toma decisões precipitadas. Não te apresses. Não se precipite. Pense o seguinte, mas pastor, está um momento difícil. O que é um dia mal na tua vida, comparando toda a tua vida? O que é alguns 2, 3 dias maus? O que é um mês mal? O que é uma semana, um mês, sei lá, um ano mal? Mas para quem vai viver 90, 100, 80, sei lá quantos anos? Não se precipite. É mais do que a nossa vida tem. Quantas coisas Deus tem para nós? Quantos temos anos aqui? Se olhar a nossa vida mortal, o que é essa vida comparada com a eternidade? Às vezes nós vivemos uma vida como os gentios vivem, pensando só no dia a dia, no hoje. O que é essa nossa vida mortal à luz de uma eternidade com Deus? Amados, nós temos anos, bilhões de anos, nunca mais veremos a morte, a dor, o choro. Aí um se preocupa, porque eu sou lá na colégio, me chamam de magrinho, de sequinho, de gordinho, de narigudo. Eu lembro que eu não queria, Jesus não veio antes de eu casar e tal, né? Se preocupando com essas coisas. Amados, esse princípio de Gamaliel, o princípio da permanência, facilita o cumprimento de metas a longo prazo na nossa vida, médio, longo prazo. Sabia que visões precisam de tempo para amadurecer? Visões precisam de tempo para ganhar maturidade. Não quer dizer que é lento, mas precisa de tempo. Ouvimos isso ontem, casamento precisa de tempo, né? O casamento é com o tempo que você vai conhecendo. Amar, confiança, respeito, entendimento, isso vem com o tempo. Vai lá, caminhando. Nos relacionamentos são assim. O que é de Deus? Nesse princípio, Gamaliel diz que é de Deus, diga assim, o que é de Deus? Leva tempo. Não se pode fazer um menino crescer de um dia para o outro. Não tem como. Vai crescer agora. A não ser o Lucas. Não, tô brincando. Meu filho, para quem sabe, tá aí ele, nessa linha, ele tinha o cabelinho redondinho, né? Tigelinha e tal, uma peruquinha, parecia um bebê. Daí essa semana ele decidiu cortar o cabelo. Quis cortar igual o Mario Götze lá, o jogador da Alemanha. Ele que quis. Então foi lá na Laíde, a Laíde cortou, a Laíde fez o menino crescer. Parece que ele virou um piazinho, parece que cresceu 2 anos, né? De um dia pro outro. Tá magrinho, parece que tá comprido. O cabelo deixava ele gordinho. Mas não tem como fazer um menino crescer. Não enfeita a menininha tem 7 anos. Cuide, deixa bonitinha. Mas tem mãe que periquita, faz isso, você passa e coloca a roupinha curta e não sei o que e tal. Ela continua sendo uma menininha. Toda visão leva tempo.
Deus sabe, amados, como não abortar crescimento na nossa vida. Deus sabe como não abortar uma visão na nossa vida. Por isso, às vezes, Deus nos detém por um tempo. Então espere, não se apresse, não atropele as coisas, desfrute do momento que você vive em Deus. Tem gente que vai atravessando, não, agora você olha. Desfrute da tua carpintaria, como Jesus deve ter desfrutado da carpintaria do pai dele. Para que quando você chegar lá no Jordão, você esteja pronto, sólido, preparado, para ser intensamente usado por Deus. Por isso, quando a gente é impaciente, amados, observe isso, quando a gente é impaciente, a gente atropela as coisas, a visão trunca tudo. A coisa trava. Deus te diz algo, você sabe que é de Deus, mas aí você começa a atropelar as coisas, parece que tudo trava. Entrunca, fica, sei lá, um negócio complicado. É necessário longevidade, porque nós não podemos acelerar crescimento, o crescimento tem o seu tempo. Ore, se a resposta não está vindo, ore, mas fique tranquilo, as respostas que você precisa para o teu negócio, para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua vida, estão nas mãos de Deus. A Bíblia diz que Ele te esculpiu com suas mãos, então Ele te fez e os teus projetos dele, não duvide. O princípio da permanência, amados, gera influência. Algo que permanece traz influência. Por quê? Porque como que se gera influência? Ela é edificada por confiança. Se tem confiança, isso gera influência. Está lá o noivo, quer casar, quer convencer a mocinha lá a se casar com ele. Quer que ela o que ele faz para... Ele vai lá, chega aos pés da mocinha lá e pede ela em casamento. Para ele fazer isso e ela querer casar com ele, ele tem que ter conquistado o quê? Edificado um pouco de confiança, um mínimo de confiança. Por isso, vocês que são jovens, gente solteiro, não se apure. Não se apurem com nada, não se apurem a tocar, levar para a cama. Calma, vai. Ganha confiança. Moças, não se deixe levar. Não é prova de amor isso nenhuma. Ele não vai te tratar melhor porque ele fez sexo com você, ou ela fez sexo. Ele não vai te tratar melhor por causa disso. Porque você não te respeitou agora. Eu ouvi uma frase essa semana de um pastor que trabalha com famílias. Se ele não pode manter as calças levantadas agora, muito menos depois de casado. É pesado, né? Mas é. A confiança do noivado vai para o matrimônio, vai para o casamento. Edificando com confiança. Mas para concluir essa mensagem, esse princípio de Gamaliel tem que estar no nosso casamento, tem que estar nas nossas finanças, tem que estar na nossa família, tem que estar na nossa empresa. Se você não sabe como construir algo, se você não sabe como começar algo, a tua empresa, teus negócios, não sabe. De repente tem vindo cartas de cobrança de lá para cá, empresa, banco, tudo e coisa contra você e tal. Tem uma palavra de Deus para você. Que se esse negócio é de homens, esse negócio que você começou for de homens, deixa morrer esse trem. Pare com esse negócio. Deixa aí, porque vai morrer. Você vai se livrar desse trem. Agora, se é de Deus, ninguém vai deter. Ninguém vai deter. Nem você pode deter o que Deus quer fazer. Nem você pode impedir o que Deus quer fazer na tua vida, quando Ele quer fazer. Às vezes a gente não vê a Deus, às vezes a gente não sente, mas eu creio que nos momentos mais difíceis, às vezes quando você não está vendo nada, você não está sentindo nada, eu tenho convicção que Deus é contigo. Essa semana no nosso grupo de líderes nós estávamos num estudo falando sobre fé e medo. A hora que você mais precisa de fé é a hora que está tudo parado, onde você não vê nada se movendo, parece que nada vai acontecer. É essa hora que você precisa de fé. É nessa hora que você precisa confiar que Deus está ao teu lado e que Ele começou, Ele vai concluir a obra que Ele começou. Deus está dizendo para você nesses dias, não importa qual seja a tua situação, qual área, veja meu rosto, veja
o Senhor. Se é meu, nada pode deter. Talvez está preocupado com as tuas finanças. Talvez está preocupado com o teu emprego, perdeu empresa, que está com problemas. Talvez está preocupado com o teu ministério, com o teu chamado. Seja o que for. Com aquilo que Deus te deu. Olhe para Ele. Ninguém vai poder deter se isso é dele. Mas eu creio que Deus quer que esse princípio se cumpra nas nossas vidas. A igreja. Na minha família, na tua família. Amém? Permanecer. Durabilidade e longevidade. As pessoas não conseguem muitas vezes levar algo adiante, mas que esse princípio esteja enraizado em nós, dizendo: Deus, nós queremos viver esse princípio de Gamaliel. Esse homem era um judeu, mas um homem sábio. O discípulo dele foi Paulo. Mesmo no meio daquela religião, ele reconheceu: opa, tem coisa de Deus aqui. Parem com isso. Vamos louvar o Senhor. Quero te convidar a ficar em pé.